O que acontece se a OTAN e a Rússia entrarem em rota de colisão direta? Essa é uma das perguntas mais difíceis, mas nós vamos responder aqui para vocês hoje. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre muito bem-vindos. Pessoal, é com muito cuidado que a gente tem que fazer essa análise. Porque eu vejo muitas pessoas comentando: ah, como seria bom a OTAN já acabar com a Rússia acabar com a OTAN. E a gente vai entender o que aconteceria se essas duas grandes potências entrassem em rota de colisão. Primeiramente, a gente tem que citar, pessoal, as linhas vermelhas de cada uma dessas nações. Porque a Rússia sempre disse: se mandar artilharia é a linha vermelha. A OTAN mandou. Se mandar tanque é a linha vermelha. Se mandar aviões é a linha vermelha. E assim por diante. Tudo foi feito. Ou seja, eles ultrapassaram a linha vermelha daquele país. Para a Rússia, a Ucrânia entrar na OTAN é algo inadmissível. Ou seja, é a linha vermelha que não pode passar de forma alguma. Já para a Ucrânia é perder os seus territórios. Então você tem ali duas potências que estão brigando, uma para manter os seus territórios e a outra para adquirir aqueles territórios que já foram, boa parte deles, já tomados. Agora, nós temos que entender, pessoal, que um confronto direto, geralmente isso pode acontecer por um equívoco, um erro, um míssil errado, uma rota de colisão que acabou batendo no local errado, no país errado, como Polônia, Lituânia e assim por diante, que poderia causar essa catástrofe e esse confronto direto entre essas duas potências. Por quê? Porque a gente tem que entender a seguinte forma. O que aconteceu há poucos dias atrás? Alguns drones teoricamente russos. Por que teoricamente russos? Que a gente não sabe, pessoal, se realmente é da Rússia ou se realmente foi um ataque de bandeira falsa. Ou seja, a Ucrânia atacou ali para poder a OTAN, por sua vez, dar o artigo 5º da sua Constituição, que faz com que todos os membros da OTAN se juntem para uma resposta em conjunto contra aquele que atacou. Então você não se sabe. Por que não se sabe? Porque, pessoal, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. A gente nunca sabe quais são os outros interesses, o que está por trás daquilo ali. Que eu acredito que seja realmente russo, eu imagino que sim. Agora, foi proposital? Aí é que está a dúvida. Porque pode ter sido abatido alguns daqueles drones e eles caíram ali na Polônia de maneira errada. Pode ter sido um erro de algum soldado russo. Então a gente não sabe até por menor. Será que se foi para testar se a OTAN iria embasar mais, se a OTAN iria entrar, para testar os limites da OTAN? Pode ser também. Então as linhas vermelhas, elas podem ser rompidas a qualquer momento. E tem um risco muito grande de um míssil real sair da Rússia e realmente destruir algum ponto estratégico, algum ponto, causar mortes de civis e causar uma destruição realmente mais absurda no outro país da OTAN? Pode. E isso que é muito perigoso. Porque a partir do momento que isso ocorrer, a Europa, por sua vez, a OTAN, junto com os Estados Unidos, teriam que dar uma resposta em conjunto. E aí, como é que fica? E isso se levantou principalmente agora devido a esse ataque, devido a esses drones que caíram na Polônia. E está inflando cada vez mais. A Alemanha, por sua vez, mandou tropas para a Polônia no sentido de defendê-la. Agora a questão é, nenhuma das nações realmente estão ali colocando os soldados para o combate real. Por que eles não estão colocando? Porque a partir do momento que eles coloquem esses soldados na Ucrânia realmente, como alguns líderes da OTAN, alguns líderes europeus realmente querem fazer, não se sabe por meio de se é retórica ou se realmente é uma ação. Porque se realmente for uma ação que eles realmente estão ali querendo fazer isso, como principalmente ali o presidente da Polônia, que é o mais ali, digamos assim, nervoso, histérico e que realmente quer um conflito maior, a gente não sabe se os outros realmente querem isso. Porque a partir do momento que isso ocorrer, pessoal,
a gente vai falar aqui o que pode acontecer. Primeiramente, um conflito direto entre essas duas grandes potências, que é a OTAN, que são vários países, e o seu principal membro, os Estados Unidos, contra a Rússia. E também seu aliado, Coreia do Norte. Ambos, os dois lados, com grande armamento nuclear. É claro, se você considerar o número de homens, o número de uma tecnologia mais avançada, a OTAN, nesse quesito, teria vantagem. Agora, na quantidade de artilharia, de armamento bélico, a Rússia e a Coreia do Norte teriam vantagem. Agora, qual deles realmente teria uma vantagem no campo de batalha? Muito difícil dizer. Porque a Rússia e a Ucrânia hoje são os exércitos mais bem preparados que tem no planeta. Porque ambos estão ali no confronto real, na guerra real. Uma coisa é você treinar, outra coisa é você estar no combate direto. É ali que prova a sua resistência e sua força. E isso daí nenhum outro país tem. Aí vocês vão falar, pô, mas os Estados Unidos sempre está em guerra, sempre... Tá, ele sempre está em guerra, só que tem um porém, pessoal. Os Estados Unidos em confronto direto sempre foi com uma nação, principalmente nas últimas décadas, com uma nações que não têm o poderio militar bélico como o dele. São nações muito mais frágeis. A citar a Israel e a Palestina, ali o Hamas, a partir do momento que está um confronto, isso não é um confronto, isso é um massacre, um genocídio. Não tem outra palavra. Agora, o que nós estamos vendo ali entre a Rússia e a Ucrânia é um confronto entre dois exércitos, duas potências, uma alimentada pela OTAN e a outra por ela mesma, e com a ajuda também de alguns soldados norte-coreanos, que estão em confronto direto. Agora, os Estados Unidos e as nações europeias não estão acostumados a esse confronto há muito tempo. Há muito tempo. Será que eles estão preparados para isso? Essa é uma questão. Em nível de artilharia, tudo isso, munições, é dados da própria OTAN que a Rússia sozinha tem de 3 a 5 vezes mais munições de artilharia e tudo mais do que toda a OTAN junta. Agora, em tecnologia, a OTAN ganha. Mas tem o porém. Por que o porém? Seriam os armamentos nucleares. Porque eles são usados hoje muito mais por dissuasão, ou seja, não me ataque, senão eu te destruo, do que outra coisa. Agora, um confronto direto entre essas duas potências não ia acarretar logo de início num ataque nuclear. Mas o acirramento, e principalmente a perda de territórios, a perda de alguma das nações que ambas seriam extremamente aniquiladas, seria um desastre humanitário, uma tragédia que sem precedentes, talvez que a gente não tenha visto nem na Primeira e nem na Segunda Guerra Mundial. Seria uma catástrofe na parte norte do nosso planeta. Agora, caso uma das nações comece a perder aquele campo de batalha, a tendência é clara. Usar, até mesmo na Constituição russa, prevê o uso da arma nuclear para defender o seu país. Então, qualquer um desses líderes poderia apertar o botão e aí seria o desastre mútuo. Porque nessa guerra, pessoal, não tem vencedores. Se caso entrar um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, a gente pode esperar simplesmente o pior. Não é questão de pior cenário, porque ambos, nenhum deles vai querer perder. Ou eles vão entrar num consenso, que isso é muito difícil, caso isso realmente venha a ocorrer, ou vai ser uma catástrofe planetária. Porque caso haja um confronto entre essas potências, ataques nucleares de ambos os lados, não só vai destruir todo o norte do nosso planeta, mas também vai causar um inverno nuclear, de acordo com dados científicos. O que pode acarretar um inverno durante talvez décadas, sabe-se lá quanto tempo, anos ou décadas, e o que vai acarretar na fome, porque boa parte das plantações precisa dos raios solares, da manutenção da atmosfera e de tudo que nós temos hoje, o que isso seria fortemente abalado. Então, o que nós podemos esperar caso isso ocorra? É um desastre
que nunca vimos antes, ou um verdadeiro apocalipse. Mas hoje, esses membros estão jogando um verdadeiro xadrez apocalíptico. Porque cada um quer mostrar a sua força, a sua soberania, não, o que não tem medo, vai colocar tropa, vai fazer aquilo, mas nenhum deles até hoje fez a ação. Porque ambos sabem que se caso isso ocorrer, é o apocalipse em pessoa. Isso vai ocorrer. Agora, torcemos para que esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia termine o quanto antes e que esfrie os ânimos entre a OTAN e a Rússia. Porque cada vez os ânimos estão ficando mais exaltados. Alguns líderes querem colocar suas tropas, não se sabe se é por retórica, para mostrar força, ou se realmente é por intenção. Mas caso isso ocorra, é muito difícil e muito preocupante. Mas o que você pensa disso? Você acha que eu estou exagerando? Você acha que se caso tiver realmente um conflito entre essas duas potências, qual deles sairia vencedor? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, se inscreva em nosso canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço!